Uma boa noite, está começando o programa 30 Minutos, que é o nosso culto com a entrevista que nem sempre dura 30 minutos. Você é o nosso convidado, você é o nosso convidado especial. Compartilhe, convide as pessoas e nós estamos nas redes sociais. Estamos também pelo telefone 31 996 13 3700. Vou repetir, 31 996 13 3700. E hoje nós estaremos batendo um papo, conversando sobre o homeschooling. Você já ouviu falar? Claro, o Brasil inteiro está falando sobre isso, a educação domiciliar. E você é nosso convidado a participar do programa de hoje. Vamos aqui interagindo, resolvendo, dirimindo algumas dúvidas e tocando para frente o nosso programa. Dr. Wellington Silveira, que bom que nós estamos juntos aqui nesta noite abençoada. Pastor Lino, que eu estou gostando cada vez mais do formato do programa da nossa igreja, o 30 Minutos. Nós começamos com um formato de entrevista, depois nós transformamos o nosso programa numa entrevista com culto. Depois nós demos até um nome para a nossa banda, que é a Banda Meia Hora, que acabou de fazer essa belíssima apresentação aqui. Verdade. E hoje nós não teremos nenhuma entrevista. O que nós vamos fazer aqui é bater papo sobre um tema que é muito importante. Então, é verdade. Estou gostando dessa nossa capacidade de transmutar. Gostei do transmutar. Alguém fala assim, vai jogar conversa fora? Não, essa conversa não é para ser jogada fora, é para se pensar, para ser analisada. Não é verdade? Eu posso começar esse bate-papo falando de um assunto? Hoje, por coincidência, a gente já tinha programado esse tema para a data de hoje com uma certa antecedência, mas hoje, Pastor Lincoln, o jornal Tempo, na sua página 9, o jornal Tempo de hoje, trouxe uma manchete muito interessante dizendo o seguinte: educação domiciliar deve ser praticada em 30 mil lares do país. Antes da pandemia, eram 17 mil. E aí, a manchete diz o seguinte: interesse por homeschooling cresce com o isolamento. Obviamente, o isolamento em razão da pandemia. Você pode mostrar a página para o pessoal? Posso, aqui para a câmera, aqui, ó. Mostrar. Aí tá bom? Tá dando para ver bem aí? É do Jornal Tempo. Jornal Tempo de hoje. E cada vez mais esse assunto, Pastor Lincoln, tem ganhado as manchetes, noticiário, e a sociedade tem cada vez falado mais sobre isso. E muita gente, por certo, não sabe o que é homeschooling, mesmo porque é uma expressão que vem do inglês, que traduzida para o português, né, significa educação domiciliar. Eu queria que a gente começasse batendo papo sobre esse assunto. Se você começasse falando como é que você vê essa coisa, vamos falar sobre isso. Já começamos, né? Na realidade, você já trouxe até a manchete do jornal. Na realidade, o homeschooling está em 63 países, há quem diga 65 países em todo o mundo. E é aquilo que faculta, é a condição do pai ter a faculdade para ensinar o seu filho em casa, a educação domiciliar, ou seja, os pais podem ensinar aquilo que os filhos precisam. Pode ter a grade curricular, né, doutor Wellington? E somada com a grade curricular, a educação domiciliar ela é vasta, é uma modalidade que faz com que o princípio da naturalidade possa acontecer, ou seja, é o princípio da naturalidade, o autodidatismo, o produto final cultural de excelência. Então ela vem como um apoio para aqueles pais que estão precisando de fazer isso com seus filhos. Por exemplo, eu já fui procurado pelo pessoal do Itamaraty, pelos servidores, que não conseguem se adaptar nas escolas, nos países onde estão. E como é que os filhos ficam? É ou não é verdade? É verdade. Eu tenho um dado aqui, Pastor Link, que eu queria compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando. A modalidade de educação domiciliar tem crescido exponencialmente no mundo inteiro. Eu tenho um ranking aqui de informações bastante recentes, acho que o dado mais atualizado que nós temos no mundo inteiro mais de 4 milhões de alunos estudando pela modalidade homeschooling. E aí, o primeiro país do mundo nesse ranking é os Estados Unidos, com 2 milhões e 500 mil alunos estudando por essa modalidade. Em segundo lugar, a Rússia, com 120 mil, o Reino Unido, com 100 mil, o Canadá, com 95 mil, a África do Sul, 75 mil, o Japão, 40 mil alunos, a Austrália, 30 mil. E se essas informações que o Jornal Tempo trouxe no seu caderno de hoje estiverem corretas, o Brasil também vai integrar aqui a 8ª posição com
algo em torno de 30 mil alunos. O senhor concorda com essa posição do Jornal Tempo de entender que isso tem alguma relação com o isolamento, com a pandemia? O senhor acha que isso pode Não, nada a ver com a pandemia. O homeschooling não é resultado da pandemia. Ele já existe há vários anos. Diga-se de passagem, né? Ele sempre existiu. Depois é que foi criada a escola formal, que os pais ensinavam os seus filhos em casa. Depois que a educação passou a ser, deveria ser, inclusive, direito de todos, o que acaba não sendo, né? Um negócio muito sério sobre isso. É importante deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo que a educação domiciliar é uma modalidade, é facultativa, não é uma opção. Porque tem muita gente que pode pensar assim, será que a partir de agora eu terei que educar meu filho em casa? Porque as pessoas, às vezes, pode parecer uma informação um tanto quanto óbvia para as pessoas que já estão discutindo o tema, já conhecem o tema, mas aquelas pessoas que podem estar tendo o primeiro contato com o homeschooling, com a educação domiciliar, podem pensar que de hoje para amanhã terão que ter os seus filhos não mais sob a tutela do Estado no que concerne a educação, mas eles mesmos serão os responsáveis pela educação dos seus filhos. E não é isso, né, pastorinho? É verdade. E deixando bem claro que a discussão, ela é salutar e é democrático. O Supremo Tribunal Federal colocou isso em julgamento e decidiu por 6-5, 11 ministros julgando, 6-5, que isso deveria ser remetido ao Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional vai trabalhar isso por lei, como já está trabalhando. Por falar em trabalhar, você é convidado a trabalhar conosco também. 996133700. Você pode também pelo nosso Instagram, ainda pelas redes sociais, Facebook, Igreja Batista Solidária, Facebook, Lincoln Portela. Você é nosso convidado para fazer a sua pergunta, tecer a sua crítica ou ainda a sua consideração. A sua participação é de fundamental importância. O que nós queremos fazer aqui é trazer esclarecimentos e deixar claro que o tema está presente em discussão na Câmara dos Deputados. Só não foi votado por causa de um pequeno incidente, mas já está pronto o texto, talvez ele passe por algumas alterações, mas está sendo votado. Pastor Lincoln, o senhor falou aqui que o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa é uma matéria de competência do Congresso. Exato. O Congresso já está trabalhando nesse assunto. E eu queria que a gente começasse a conversar sobre um projeto que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, que é o projeto 3.179 de 2012. Portanto, já tem quase 10 anos, 9 anos e alguma coisa, que existe uma iniciativa de lei tramitando no Congresso que tem por objetivo legalizar e regulamentar a educação domiciliar no Brasil, alterando lá o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E nós sabemos também que de Congresso Nacional o senhor entende muito bem. Fala como é que está essa coisa lá. Vamos bater papo sobre isso. Na realidade, nós temos esse projeto e vários outros projetos também, inclusive um projeto do governo federal, um projeto de iniciativa também do governo que veio depois, veio do executivo. Então, vários parlamentares de diversos partidos, tanto partidos de esquerda quanto partidos de direita, estão trabalhando com este projeto. O projeto originário é esse, e outro projeto já havia acontecido no passado, inclusive de um deputado do Partido dos Trabalhadores, Henrique Afonso, porque há quem diga que a educação domiciliar é um produto da direita. Não, Henrique Afonso era deputado do Partido dos Trabalhadores e colocou esse projeto há muitos anos atrás. Só que ele acabou não sendo levado adiante, morreu na Câmara e nós voltamos a fazer com que ele entrasse. E também a ANED tem trabalhado muito com isso, junto da Câmara dos Deputados, viu, Wellington? A ANED tem trabalhado, Associação Nacional de Educação Domiciliar, o nosso jornalista Rick, grande pessoa, nosso é um amigo, né? Ricardo, e outras pessoas mais, Alexandre, outros tantos. E nós temos no Brasil hoje, pelo menos, aproximadamente umas 30 famílias trabalhando com educação domiciliar. Há quem diga 15 mil, 17 mil, mas na nossa avaliação já temos 30 mil famílias. E é preciso que essas famílias saiam daquilo que se chama de ilegalidade, o que eu não considero ilegalidade, porque a Constituição diz que é dever do Estado e da família a educação dos filhos.
Então, para mim, não há É ilegalidade. uma responsabilidade compartilhada. Exatamente. Então, é mais ou menos por aí que está funcionando. Já está chegando a O nosso interatividade programa é aí. um programa interativo, exatamente. Tem uma pergunta aqui da Alessandra Mônica Alves. Alessandra, que na verdade é um comentário, não uma pergunta, pastor Link. Ela diz assim: essa pandemia provou que o homeschooling dá muito certo. As mães estão todas surtadas. É importante deixar claro para a Alessandra, pastor Lincoln, que ninguém será obrigado a optar pela modalidade da educação domiciliar. É verdade. É uma modalidade facultativa somente para aqueles que não se verem diante da situação de ficarem surtados. Aqueles que se encontrarem aptos, se julgarem capazes de fazer a educação domiciliar e educar os próprios filhos. E como o nosso programa é democrático, nós colocamos as críticas, as considerações Também. e as perguntas. Vamos lá. O pastor Luiz Fernando, da CBN, Grande figura. ele pergunta aqui: como são socializados os estudantes da educação domiciliar? Ele faz uma outra pergunta, que eu acho que pode ser respondida com uma resposta só. Qual o perfil das famílias que optam pela educação domiciliar? Então vamos lá. Pastor Luiz Fernando, grande figura, culto, preparado, um filósofo, teólogo, escritor. Primeira coisa, lamentavelmente, viu, doutor Wellington, foi colocado um tabu, que a escola socializa. E isso não está escrito na Constituição. Em lugar algum, nas 70 mil palavras, se não me engano, que a Constituição tem, aparece a palavra a escola socializando os alunos. É um grande equívoco. Ora, nós socializamos em vários lugares, nas famílias, com os amigos, com os vizinhos, nas praças, nos clubes, nas academias, nas diversas denominações que nós temos religiosas no país, nos diversos segmentos religiosos que nós temos no país. Há pessoas que são espíritas, há pessoas que são católicas, há pessoas que são protestantes ou evangélicos, não importa, e diversas outros grupos denominacionais ou religiosos, e há inclusive ateus que também praticam a educação domiciliar. Portanto, não tem nada a ver com a socialização. A socialização é feita na rua, com o seu vizinho. Você pode estar socializando com o seu vizinho ou criando uma animosidade com ele. Então, a socialização é muito ampla. A escola não pode ser, não é, e não deve ser o único local de socialização. Portanto, é um deles. É apenas um dentre eles, assim, como o homeschooling surge como uma modalidade. Né? E há uma segunda pergunta também do pastor Luiz? Sim, ele pergunta qual que é o perfil das famílias. Ah, sim, sobre o perfil das famílias. Interessante, né, doutor Wellington? Nós vemos, há uma história clássica, né, que é de Ben Carson, aquele médico que fez a primeira operação das irmãs siamesas. E a sua mãe era uma senhora que era aquilo que nós chamamos hoje de uma analfabeta, desculpe a palavra, funcional. Não era alguém que tinha uma educação formal em casa. Então, na realidade, nós tivemos aí um grande exemplo. E esse exemplo foi fundamental para que isso acontecesse. Ben Carson, até o governo passado, nos Estados Unidos da América do Norte, foi ministro do ex-presidente americano. A sua mãe era uma educadora que não era escolarizada. Essa é a melhor palavra. Então, não existe esse perfil. Tem que ter nível superior, não tem que ter nível superior. Tem que ser pais carinhosos, pais cuidadosos, pais que interajam também com a escola formal. Porque no projeto, doutor Wellington, consta que a escola natural, a escola formal, ela também fará um exame dos alunos. Ela vai conversar, ela vai dialogar com os alunos, pode ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. A escola não está separada disso, mas facultando aos pais de diversos níveis culturais para trazerem a educação aos seus filhos. Ou seja, o Estado não entrega totalmente a educação aos filhos. O Estado ainda exerce o seu poder de fiscalizar, de acompanhar o desempenho. Ou seja, e nada impede que um estudante, eventualmente, não logrando o desempenho adequado, que ele possa retornar para a educação
tradicional, sob a tutela do Estado, né? Exatamente. Isso não tem esse impeditivo. Parece que você tem mais perguntas aí. Estou vendo que você está um pouco aí cheio de papéis. Eu estou com Tome muita cuidado para que a gente não fale igual Paulo falava, né? Alguém falou assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então... eu quero voltar um pouquinho na pergunta do Luiz Fernando, que, por certo, pastor Luiz Fernando traz essa pergunta sobre o perfil das famílias, porque existe um estigma que foi construído, não se sabe por quem, mas que a educação domiciliar é quase que um privilégio das castas mais privilegiadas economicamente, que é para as famílias mais ricas. Eu não vejo assim. Não procede, hipótese alguma, não procede. E nós percebemos pais de classe média baixa, pais que são motoristas de táxi, nada contra, preste atenção, pais que são motoristas de ônibus, pais que são pedreiros, pais que são engenheiros, pais que são empresários. Então, a oportunidade é facultada a todos de participarem dessa modalidade. Então, isso não quer dizer que apenas pessoas de alto nível cultural podem fazer isso. Eu sou de um tempo em que a educação ou a escolaridade tinha uma participação maior dos pais, viu, doutor Wellington? Você que foi professor universitário, chegou a ser reitor de uma universidade, você sabe muito bem que as coisas funcionam de uma maneira adequada e vão todas dentro de um processo. E esse processo pode passar pelas famílias também, não exclusivamente pela escola. Nós temos um dado da Associação Nacional de Educação Domiciliar, que é a ANED, que dá conta de que, nos exames de proficiência, os alunos da educação domiciliar têm pontos de 15% a 30% superiores aos alunos da educação convencional. Em um país que está na 57ª posição do PISA, nos parece atraente a proposta da educação domiciliar. Você não acha? É verdade, você está exatamente, você está correto nesse pensamento, na sua afirmativa nesse contexto, sem nenhum problema. Porque o Washington Guerra, Sim. De Nova Lima, ele faz uma pergunta aqui. Os alunos do homeschool estão preparados para os grandes vestibulares e o mercado de trabalho? Olha, quando nós levamos em consideração os números que a ANED nos apresenta, nós podemos afirmar com alguma razoabilidade que sim, quase que sem pestanejar, sim. Se as análises de desempenho nos testes de proficiência se revelam superiores e consideravelmente superiores, nós podemos dizer que sim, né? Nós temos casos emblemáticos, por exemplo, uma moça agora passou em 4º lugar na USP, em São Paulo. Então, você pode entender que ela fez educação domiciliar, né? Nós temos também aquele caso dos alunos do Campus Party, aqueles pré-adolescentes ou adolescentes que passaram no Campus Party e tiraram 1º e 2º lugar. Os primeiros lugares foram deles. Isso é um caso emblemático de 8, 10 anos atrás, meninos lá de Patinga, que faziam a educação domiciliar e ganharam no Campus Party com projetos científicos, com projetos em que mudariam as vidas das pessoas. Temos aqui o Eric Moreira, aproveitando também esse tema, doutor Wellington, me ajude aqui. Esse tema é de extrema importância para a nossa nação. Gilberto de Jesus, a educação domiciliar é muito interessante, eu gostaria de saber mais sobre o assunto. Então, Gilberto de Jesus, continue conosco, 99613-3700 ou pelas redes sociais, ou seja, Igreja Batista Solidária, Facebook, Lincoln Portela, Facebook e também pelo Instagram, Facebook. Justino Aguiar, passou da hora de termos o direito à educação dos nossos filhos, sem falar que isso permitiria também que os professores se organizassem um pouco mais para também trazerem a educação aos seus filhos, inclusive valorização dos professores. O Brasil não valoriza os seus mestres da maneira que deveria valorizar. Hoje nós vemos professores que em determinados lugares no Brasil, que se virarem de costa para os alunos, podem até tomar uma tijolada na nuca. Isso são coisas que já aconteceram por aí. Então os professores precisam ser valorizados, viu, Justino? Você tem alguma coisa a ver nesse sentido também. Também, doutor Wellington, o André Costa, lá do bairro Cruzeiro, a educação domiciliar no Congresso
deveria mesmo ser uma prioridade? O que você pensa sobre isso? É prioridade essa matéria nesse momento agora? Olha, pastor Lincoln, eu penso que tudo é importante que se debata e que se discuta. A Casa Legislativa, o Congresso Nacional, precisa se debruçar sobre todos os temas que despertam interesse da sociedade. É claro, principalmente das minorias. Principalmente das Educação minorias. domiciliar é de minorias. É de minoria. Engraçado, minorias não é só para quem é de outro grupo, né? Quando as pessoas Minoria pensam em é para etnia, todos. logo Né? pensam no aspecto racial, no aspecto de orientação sexual, também muitas vezes no aspecto religioso, mas a educação domiciliar também está em minoria. Não é verdade. Agora, muita gente pode achar que nesse momento é uma inversão de prioridades do Congresso Nacional debater esse tema. Eu vou dizer uma coisa. O Congresso Nacional tem debatido profundamente vários temas. E, nesse momento, a gente precisa virar esse disco. Só se fala em pandemia, pandemia, pandemia. O país precisa discutir outras coisas. Macroeconomia, precisa encontrar uma maneira de fazer com que esse Estado brasileiro seja mais barato. Inclusive, eu tenho dado aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Estados Unidos parece que traz uma economia de 27 bilhões de dólares por ano com educação domiciliar. É claro que no universo ainda reduzido, eles têm 2 milhões e 500 mil alunos pela modalidade homeschooling. No Brasil, nós estamos chegando agora aos 30 mil, de acordo com os dados da ANED. Nós não sabemos dizer ainda qual que é o impacto disso. A ANED parece que estima que esse impacto ultrapasse a casa dos 50 milhões. A gente precisa ter a coragem de inovar e debater temas novos no Brasil. Eu não vejo que isso inverte prioridade alguma. Essa é a minha opinião. Sabe? Não, é verdade. Por qual razão? Toda mudança, ela assusta um pouco. Eu me lembro, há um tempo atrás, alguns anos atrás, 20 anos atrás, quando se dizia que ia ter urna eletrônica, as pessoas diziam assim, as pessoas não vão saber votar, e as pessoas sabem votar na urna eletrônica. Agora, se fala no voto impresso, as pessoas dizem assim, mas vai ter compra de voto. Eu não acredito nisso. Agora, é um tema para a gente debater no outro dia. Depois. Agora se fala em homeschooling, se fala em educação domiciliar. É claro que vai haver aqueles também que vão ver resistência nisso, achar que isso não vai funcionar. Agora, a gente precisa ter a coragem de encarar as coisas e debater as coisas que estão despertando interesse na sociedade. É verdade. A Maitê Maximiliana, lá do bairro Gamileira, ela diz, quais os impactos eventuais da regulamentação do homeschooling? Quais os impactos que eles podem trazer para os professores? Nenhum, nada a ver. Os professores continuarão ministrando suas aulas naturalmente. Luzia Santos Ribeiro, lá do Barreiro, atualmente, o que acontece com uma criança que fica fora da escola e é educada em casa? Meu Deus, que pergunta boa. Então, doutor Wellington, você como advogado. Olha, o pai que deixa uma criança sem estar matriculada na escola, ele viola o Estatuto da Criança e Adolescente e viola também os princípios esculpidos na Lei, Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Qualquer pai que deixar de matricular o filho menor de idade na escola, ele se sujeita às penas da lei, pode ser punido. O Conselho Tutelar pode intervir junto a essa família. Então... Agora fica a pergunta, doutor Wellington. Nós temos no Brasil pelo menos 44,5%, 45% de alunos que estão fora da escola, ou seja, preste atenção, nós temos adolescentes e jovens até 19 anos, 45% desses pré-adolescentes, adolescentes, crianças até 19 anos que estão fora das escolas e os pais não são punidos. Apenas os pais educadores, os pais carinhosos, os pais cuidadosos é quem são punidos. A lei é para todos? É para todos. Oh, não, mas a lei não pode ser igual para todos, porque há pessoas que são mais simples, e na educação domiciliar também existe isso. O porquê das denúncias virem através do Conselho Tutelar, vai para o Ministério Público, depois vai para um juiz e até a perda da guarda dos filhos, os pais estão sujeitos, ao passo que 45% das pessoas de até 19 anos no Brasil, elas estão fora da escola.
e os seus pais não são punidos. Deixa isso aí só para uma análise das pessoas. Mas é bom que se diga, parece que já houveram algumas ações contra alguns pais em função de optarem pela modalidade de educação domiciliar. É verdade. Parece que tem um caso clássico aqui no município de Timóteo, em Minas Gerais, também, que repercutiu amplamente. Mas parece também, importante que o senhor de repente traga esse dado aqui para a gente compartilhar, parece que eu vi uma posição sua em que parece que o tribunal, o STF, andou suspendendo algumas dessas ações até que se tivesse uma regulamentação clara no Brasil, né? É verdade, aquilo que eu disse no início, decidiu por 6-5, né? E durante 2 anos o ministro Barroso, não estou entrando agora em defesa ou contra, estou deixando a postura e a posição, uma informação. O ministro Barroso suspendeu por 2 anos os processos que eram contra os pais educadores e remeteu ao Congresso Nacional. Participação de várias pessoas, Idenir de Paula, estou vendo aqui, lá de Jacareípe, não dá para traduzir esse nome aqui, está um pouco difícil para mim, já em hebraico. O Carlos Henrique Oliveira, pastor Gilberto já passou, Alesson Coelho, Aline Castro, Carla de Paula, André Cavalheiro, Fabiola, Daniel Duarte, Mauro Anderson, Eric Moreira, Walter, pastor Walter, Robson Diniz, Marco Marquinhos, Samuel Pereira, vereador, pastor Dominguinhos, Vili Ribeiro, Modesto Marques, Márcio Nobre, também lá de Uberlândia, Mariana Paulo. Muito bem, eu estou aqui com pessoas parabenizando o programa, como Patrícia Brum, Francesilene dos Santos, Daniel Araújo, Eduardo e Cristina Perdigão, Andréia Moreira, Vanderli Araújo, Eva Gonçalves, Wagner de Oliveira. E também lembrando que na semana que vem o programa 30 Minutos será transmitido também pelo YouTube do pastor Lincoln Portela. E você ainda pode participar. Vamos lá, né? Vamos para frente. Você ainda pode participar. 31 996 13 3700 ou ainda pelo Facebook Igreja Batista Solidária ou Facebook Lincoln Portela ou ainda também pelo Instagram. O que você tem aí, doutor Wellington? Eu tenho algumas perguntas aqui, uma delas nos permite discorrer um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que está na hora da gente tratar o seguinte. O Daniel Henrique, ele traz uma pergunta: para optar por educar meu filho em casa, eu preciso informar ao governo. Pastor Lincoln, o senhor também é deputado federal. A iniciativa de 2012, tem outras iniciativas que estão apensadas a esse projeto. O projeto original, que está sendo votado agora no Congresso, o projeto é de sua autoria. E de autoria de outros parlamentares, mas que foram apensados e também do Poder Executivo. Ao seu projeto. Muitas pessoas que estão nos assistindo, e chega agora essa pergunta, as pessoas, por certo, têm dúvidas. Como é que a pessoa, aquele pai que eventualmente está nos assistindo e pensa assim, olha, eu acho que eu estou apto, se eventualmente essa matéria for aprovada, é claro que existe um vazio normativo ainda, nós não temos uma regulamentação ainda em vigor no país, mas à luz daquilo que está no texto do projeto, o projeto foi aprovado, foi regulamentado, aquele pai que está se perguntando assim, pô, mas eu me considero apto a educar meu filho em casa. Aliás, eu até prefiro, pelas minhas razões, ele deve ter lá as razões dele. O senhor pode falar um pouco daquilo que se pensa em matéria de regulamentação, como é que o Estado vai funcionar, como é que vai ser esse controle estatal sobre essa... O projeto já está elaborado, há um outro parecer sobre ele, há um substitutivo da deputada Luísa Canziani, do Paraná, filha do grande Alex Canziani, grande literalmente, né? E também grande como pessoa maravilhosa, em que alguns parlamentares discordaram de alguns itens. Estávamos lá numa reunião no Ministério da Educação, o ministro estava presente, e alguns parlamentares discordaram. Então nós estamos conversando, eu conversei também com o presidente Lira, conversei com o líder do governo, para que essas mudanças acontecessem e que permanecesse claro a relatora do processo, do projeto, que está trabalhando com afinco e com dedicação em cima disso. Então, o projeto está tramitando e andando, e agora fez uma pausa exatamente por causa desse pequeno entrave de discordarem de 3 ou 4 pontos, como, por exemplo, um deles, o pai tem que ter nível superior, um dos pais teria que ter nível superior para educar em casa, o que fere completamente o processo da educação domiciliar. Jogo rápido aqui, a Isamara Leal, lá do Dom Cabral, como os defensores do homeschooling enxergam o bullying
como qualquer família brasileira enxerga o bullying. Porque o bullying é um absurdo, é um crime, né? Não tem nada pior do que você massacrar uma pessoa. Inclusive, nós temos aquele caso lá de Realengo, em que o moço sofria bullying, não justifica, e em que ele acabou matando uma série de jovens ali que nada tinham a ver até com o bullying que ele sofria. É um sofria. problema muito sério, tem sido cada vez mais discutido entre educadores. A sociedade tem discutido muito bullying. Sim. A educação domiciliar, de alguma maneira, corrobora para o enfrentamento do bullying. Aquele que entender que deve proteger o seu filho, a educação domiciliar também pode cumprir esse papel, não é isso? É verdade. E a Tânia Rafaela Santos faz uma pergunta muito interessante, ela é de Santa Efigênia. Quais seriam as vantagens do homeschooling na identificação de transtornos de aprendizado? Todas as vantagens, porque esses meninos que às vezes têm, meninas, transtorno de aprendizagem, acabam sofrendo bullying também nas escolas. Nem todas as escolas estão preparadas para isso. Preste atenção, não estou generalizando, né, doutor Wellington? Nem todas as escolas estão preparadas para isso, mas os pais, cuidadosos, amorosos, estão preparados, porque eles identificam desde cedo essa dificuldade de aprendizagem que os filhos têm. Nós já fizemos aqui mesmo na igreja o primeiro culto dos autistas aqui no estado de Minas Gerais. E há crianças autistas maravilhosas, geniais, com um QI elevadíssimo, que têm uma contribuição para dar por onde passarem, principalmente a nação brasileira. Muito se discute sobre a capacidade de inclusão da escola pública, da escola brasileira, dos alunos especiais. Eu penso também que a educação domiciliar, os pais que estiverem aptos, preparados, que atenderem os requisitos da lei que se discute no Congresso nesse momento, pode também contribuir fortemente para a superação disso. Muito bem. O Alisson Coelho, lá do Jardim Felicidade, ser professor é preciso ter muita coragem, concordo. Assisti hoje uma mãe em um posto de saúde comentando sobre seus filhos que estavam aterrorizando professores com outros colegas. Conheço a pessoa que não abriria mão disso, mas a juventude hoje não quer estudar. É a posição aqui do Alisson. Tem outros comentários também aqui. Ó. Sim. A Mariana Paulo, boa noite, meu deputado Lincoln e doutor Wellington. Boa noite, Mariana. O pastor Aldo Lúcio, de Sabará. Parabéns pelo programa, obrigado pela audiência, pastor Aldo. O Walter Costa, conto com vossas orações, já estará nas nossas orações desde já, não é isso, pastor? É verdade. Tem uma pergunta aqui do Walter Gonçalves. Deputado, o senhor acha que, hoje quem está aqui não é o deputado não, quem está aqui é o pastor Lincoln Portela. Deputado, o senhor acha que houve um descuido nosso em permitir nas mãos de certos partidaristas, tendo em vista que muitos jovens perderam seus princípios e valores familiares? Vamos traduzir isso aí, né? Eu tenho a impressão que o Walter Gonçalves está dizendo daquilo que incomoda muitos de nós, que é o ativismo ideológico na escola, ideologia de gênero, tudo isso que causa incômodo em muitas pessoas. A impressão que eu tenho se o Walter pode mandar uma nova pergunta aqui, caso... Mais ou menos essa, foi essa mesmo. Mas parece que é isso, que esse incômodo, se ele entende que a educação domiciliar pode colaborar nisso, e se a gente foi permissivo em deixar que as coisas chegaram a esse ponto. O senhor vê assim também? Também vejo, né? Lamentável, né? Lamentável que chegaram a esse ponto e não era para ter chegado, né? Olha, pastor Lincoln, eu penso que é preciso que se diga com uma certa franqueza também. A educação domiciliar, ela cumpre uma série de objetivos. Dentre eles, o que está acima de todos os outros é consagrar a liberdade. As pessoas precisam ser livres. A gente precisa parar com essa ideia de achar que as pessoas precisam se enquadrar num script pré-estabelecido porque alguém acha que é certo. A gente precisa romper essa barreira dos tabus e dizer aquilo que a gente não pode discutir. Os grandes cientistas do mundo romperam com esses tabus. Perguntar é mais difícil que responder, né, pastor? Verdade. Todo mundo quer responder tudo, todo mundo tem resposta pronta para tudo. Mas a gente precisa investigar, perguntar, questionar, e questionar até que ponto a educação domiciliar é importante para a educação brasileira, e me parece que sim, importante, e é por isso que ela tem crescido tanto, ganhado cada vez
mais adepto, mas preciso que se diga com realismo. Muitas pessoas que se veem incomodadas com esse ativismo ideológico que, lamentavelmente, tomou parte da educação brasileira, a ideologia de gênero que tanto tem incomodado algumas pessoas que pensam diferente. Agora, com todo respeito às pessoas que pensam diferente, a educação domiciliar também pode permitir que aqueles que não concordam com esse modelo e que não querem se sujeitar a isso, possam educar os seus filhos, desde que aptos, eles mesmos. Na realidade, não é o motivo principal. Não é. O motivo principal é a modalidade. Agora, é aquilo que eu disse a vocês no início, né? Esse não é um projeto nem de esquerda nem de direita, é um projeto do parlamento. E vários parlamentares de centro, de direita, de esquerda também elaboraram projetos, como é o caso que eu disse de Henrique Afonso, que era do Partido dos Trabalhadores e também elaborou esse projeto. Eu sou o resultado de educação domiciliar. Eu aprendi a ler e a escrever com a minha avó, Maria Custódia de Paula, dentro de casa. Fui para a escola formal, naturalmente, mas a educação básica saiu lá de dentro da minha casa e foi muito bom. Agora, a gente tem que entender, a educação domiciliar não é por causa de motivo religioso, não é por causa de fundamentalismo religioso nesse sentido, não é por causa também, doutor Wellington, é por causa da questão ideológica nas escolas. Ele não pode passar por isso. Ele não é contra a escola, ele não é contra os professores, ele vem somar, ele vem abrir espaço e uma oportunidade para que mais pessoas sejam alcançadas pela educação. E não concorre com o modelo tradicional, né? Em hipótese alguma. E qual é a concorrência? Nós queremos o melhor. E eles podem oferecer esse melhor. Inclusive, a Jennifer Assunção, do bairro Guarani, ela pergunta como o currículo escolar é tratado. Claro, no projeto, as pessoas permitirão que seus filhos cumpram com o currículo escolar. Só que tem uma diferença. Quem faz educação domiciliar vai muito além do currículo. Por exemplo, você sai daqui para Brasília, doutor Wellington. Quando você sai daqui para Brasília com seus filhos, de repente você sai conversando. Olha, Brasília foi construída lá pelos os idos de 60, com Juscelino Kubitschek, né, inaugurada em 64 ou 65, não me lembro muito bem. E Juscelino Kubitschek foi presidente da República, né, e foi governador de Minas Gerais. Aí, de repente, você passa pela barragem de Três Marias, fala o que é o Rio São Francisco, aí você entra na vegetação do Cerrado, que já começa a entrar lá em Brasília. Você vai ensinando os filhos. O processo de educação domiciliar, ele é permanente. Permanentemente os pais estão trocando informações com os filhos. E os filhos também aprendem a rebuscar conteúdo para que possam, desta forma, crescerem. Tem uma pergunta aqui, professor. Eu não sei se eu tenho condição de responder essa pergunta. Mas a gente pode aqui, como nós estamos batendo papo, poder especular sobre esse assunto. O Carlos Augusto, lá de Guarará, sim, ele fala o seguinte: educação domiciliar é uma modalidade de ensino em que pais ou tutores responsáveis assumem o papel de professores dos filhos. Na realidade, os pais já acompanham, deveriam pelo menos acompanhar os filhos, né? Sim. E por que não os pais fazerem isso? Somente os pais que são aqueles pais que querem ser educadores, que têm o perfil para isso. Não é qualquer pai que pode fazer isso. Não é qualquer mãe que pode fazer isso. A pessoa tem que estar habilitada. Por isso, por exemplo, que existe a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, que abre espaço com muito conteúdo para que as pessoas possam aprender a como trabalharem, elaborarem essas coisas, a como cuidarem de seus filhos. Isso é fundamental. Agora, qualquer pai pode fazer isso? Os pais se capacitarem para a educação domiciliar. Né? E aí, outro detalhe também, e às vezes nem o pai. De repente, os pais também trabalham fora e podem, dentro do projeto, eu preciso ver inclusive as aberturas que tem nesse sentido, para que outros educadores até ensinem em casa. Isso pode vir a acontecer. Então, tudo é possível na educação domiciliar. Agora, como tudo que é novo, divide opiniões, né? E a gente precisa seguir debatendo, seguir conversando, aprendendo cada vez mais, discutindo também para a gente chegar a fechar a questão nesses assuntos, resolver os pontos controversos e a gente seguir evoluindo. E por falar em fechar a questão,
Está na hora da gente fechar o Eu acho que programa, sim. né? Com música ou sem música? Com música, claro. Agora o Marcinho não vou pegá-lo de improviso ali não, porque depois do programa ele vai me dar uma pegada ali. Primeira coisa, agradecendo a você que participou do programa, que assistiu, que interagiu ou que não interagiu, mas que está atento a esta matéria. Muito obrigado por sua participação. Nós estaremos aqui na próxima semana, querendo Deus. Muito obrigado também, doutor Wellington, e suas considerações finais. Eu agradeço, mas eu acho que tem que fazer um registro. Me parece que um dos maiores conhecedores da educação domiciliar, o Rick, presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, deve estar nos acompanhando. Ele está nos acompanhando. Fazer uma saudação a ele. Claro, claro. O Rick é a pessoa importantíssima em todo esse processo, esteve conosco em vários lugares, estivemos na PGR, estivemos no Supremo Tribunal Federal, tivemos diversas audiências públicas na Câmara e doutor Jaziel, que é também o presidente da Frente Parlamentar da Educação Domiciliar, que é um deputado, tem trabalhado muito nesse contexto, então muito foi discutido na Câmara. Chegou material aí? Estávamos quase acabando, vamos lá então. É o Walter Costa, confirmando, porque como nós deixamos em aberto aqui, caso nós não tivéssemos compreendido bem a pergunta dele, ele confirma aqui que a pergunta é exatamente a que nós tratamos aqui. Ótimo então. Doutor Wellington, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Nós estamos juntos, né? Nesse bate-papo bem improvisado, né? Hoje foi completamente improvisado, né? Muito bom. Foi completamente improvisado. Mas com conteúdo. Mas com conteúdo, de um tema que divide muitas opiniões, de um tema que não é claro para todo mundo. A própria imprensa, quando trata do tema, nós percebemos muita divergência dos editoriais, porque não é um assunto ainda solidificado, cristalizado, mas eu acho que aos poucos, a partir disso que nós estamos fazendo aqui, que essas iniciativas se repercutam pelo país inteiro, para que a gente consiga entender claramente que modelo de educação domiciliar nós queremos para o Brasil. Estão se repetindo. O próprio Ministério da Educação já fez vários debates sobre isso. A comissão que foi criada nesse contexto fez vários debates, várias lives em todo o Brasil, e essa matéria hoje é altamente discutida. E é muito importante, e que bom que nós podemos participar disso como cidadãos, dando a nossa parcela de colaboração e contribuição nesse contexto. Cidadãos livres, que querem ser cada vez mais livres, a partir também da educação domiciliar que liberta. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça seu coração. E entenda bem, há uma palavra de Deus sobre a sua vida. E ouvirás uma voz que vem por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por ele. 30 minutos, encerrando com louvor ao Senhor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço